Bem, então, bem-vindos ao podcast Bastidores do Sucesso. Agradecer antes de mais e fazer esta salvaguarda daqui do podcast, do On Air Podcast, que nos permite estar aqui hoje a gravar mais um podcast e falar-vos aqui um bocadinho dos bastidores do sucesso, que falamos sempre de sucesso, falamos sempre de muita coisa, mas esquecemos sempre que há um caminho. Há quedas, há muitas coisas que não correm como nós queremos e, como na vida, nada acontece por acaso. E esse caminho, é sobre isso que eu quero falar com os meus convidados. Então, antes de mais, eu gostava de vos apresentar o meu convidado de hoje, e é um homem subejamente conhecido, que eu tive aqui um trabalhinho de casa e vou passar exatamente a ler. O Sr. Jorge Coutinho, para quem não conhece, subejamente conhecido, e é uma honra para já e privilégio poder estar aqui com ele, ele ter aceito este meu convite. Que além de ser uma pessoa com quem eu trabalho, é uma pessoa que eu posso considerar amiga, é uma pessoa que me diz sempre aquilo que eu nunca quero ouvir às vezes, mas pronto, é a vida, não é? Faz parte. É a vida. Então vou aqui só fazer um breve resumo para quem nos está aqui a ouvir. O Jorge é reconhecido como um autêntico coach, ao fim e ao cabo, um autor orador internacional português, especializado em desenvolvimento pessoal, de alta performance, nascido em Lisboa em 1972. Isto está correto? 72? É, 72, ok. O melhor ano. Desde cedo transformou, desde cedo demonstrou o desejo de ajudar pessoas, inicialmente aspirando a ser médico. Certo. Cirurgião. E, no entanto, seguindo os planos do pai, licenciou-se em gestão de empresas e concluiu uma pós-graduação em Sales Management, assumindo a gestão da empresa familiar durante 13 anos, Jorge. Exatamente. Certo? 13 anos. Aos 35, uma pergunta feita pelo seu avô no leito da morte, que a pergunta foi: és feliz? Levou a reavaliar a sua vida, percebendo que não era verdadeiramente feliz, decidiu abandonar a carreira empresarial e embarcar numa jornada de autodescoberta. Em 2007 fundou a Be Coach, uma empresa dedicada ao coaching e desenvolvimento humano, através do qual impacta a vida de milhares e milhares de pessoas, em 5 continentes. Então, o Jorge tornou-se o primeiro coach e formador oficial da língua portuguesa a integrar a equipa estratega de vida e negócios do Tony Robbins. É certificado por diversas entidades, não vou estar aqui a mencionar agora. E além do coaching, é autor de livros como Restart, Inono, A Princesa Poderosa, este último dedicado à sua filha Leonor. Criou o movimento Be Legendary, que promove coragem de ser feliz com um estilo de vida. Atualmente continua a inspirar pessoas através de palestras, cursos e a mim pessoalmente. Jorge, bem-vindo. Obrigado, meu querido, por teres aceito este meu convite, e é uma honra e um privilégio, como já disse atrás, poder estar aqui contigo e poder privar contigo mais do que tu me ensinares o que me tens ensinado, e acredito que tens muito para me ensinar ainda. E em dezembro estamos juntos. Exatamente. Em dezembro estamos juntos. 8 dias. 8 dias, não vai ser fácil. Vai parecer um mês. Mas pronto, para quem não percebe o que eu estou a dizer, é a certificação que eu vou tirar com o Jorge em dezembro, e falaremos disso um pouco mais tarde. Então, Jorge, tenho aqui algumas perguntas para te fazer, e porque escolhi cuidadosamente cada pergunta que tenho-te a dizer. Este foi mesmo, tu costumas dizer-me que o segredo para o sucesso é uma boa preparação, não é? Ou está na preparação. E eu acho que me preparei, vamos ver se estou à altura aqui de algumas coisas. Vamos ver se eu estou à altura das perguntas. Não, basicamente eu vou só fazendo as perguntas, porque depois o resto vai ser uma conversa e vai fluir, certo, como sempre foi, está bem? Bem, aqui no início da tua jornada, e vamos recuar aqui um bocadinho lá no tempo, qual é que achas que foi o momento-chave em que decidiste mudar por completo a tua vida? Olha, eu acho que já foram vários momentos. Aliás, já foram vários momentos. O momento-chave foi sem dúvida a minha saída da empresa, quando eu saio em junho de 2007. Esse foi o momento-chave. Depois houve vários momentos-chave após isso, mas esse foi o momento-chave por tudo o que representou. Ou seja, eu saio de algo que era confortável, algo que em parte era meu, para abraçar algo totalmente novo, não é? Com 30 e, portanto, já lá vão 18, eu vou fazer 53 este ano, com 35 anos, não é? Com 35 anos decido dar um passo, literalmente um passo de fé, até porque eu sempre vivi muito no momento, nunca fiz muitos planos, e nomeadamente em termos financeiros naquela altura. Hoje não, hoje
tenho uma muito melhor gestão financeira, tenho a tal reserva de emergência, mas naquela altura não, eu vivia muito literalmente no chapa ganha, chapa gasta, ou seja, não pensava muito, pá, isso me acontece uma coisa qualquer, ou se preciso, não, vivia uma vida média alta, portanto, e não pensava muito, e quando eu saio literalmente sem plano B, não é? Eu decido ir para uma nova área, não foi bem decidir, eu acho que a vida que me levou até ali, nos últimos 3 anos, nomeadamente, as coisas ficaram menos fáceis, eu tinha uma visão distinta, era um outro Jorge, muito mais intenso, se hoje já sou intenso, naquela altura muito mais intenso, com muito menos inteligência emocional do que o que tenho hoje, mas sempre com visão para a frente, e querer fazer mais, e querer fazer diferente, e querer fazer melhor. E os outros sócios eram algo conservadores e tinham todo o seu direito, era a sua visão. Eu era também o mais novo, portanto era normal que eu tivesse mais sangue e mais vontade de fazer diferente. E os últimos 3 anos foram anos de muito ruído, de muito choque. E também algum choque desses, também a responsabilidade minha por escolhas, por situações, por atitudes, que hoje, olhando para trás, é lógico, e nós, quando ganhamos sabedoria, quando ganhamos consciência, dizemos, pá, caramba, hoje teria feito diferente. Mas naquela altura não conseguia fazer melhor. Pronto, e isso levou a uma ruptura e uma saída quase não, foi mesmo abrupta e literalmente de um dia para o outro. No meio de uma reunião eu digo, vou sair. E saio. O que é que mais na altura em que estavas na empresa familiar, e estás a falar sobre isso, o que é que mais sentias falta? O que é que achavas que te estava a faltar naquele momento? Olha, ambiente, sem dúvida nenhuma, e ambição, que estava interligada, ou seja, quem estava à minha volta tinha uma forma diferente de ver a própria visão. E dou-te um exemplo simples. Nós, tendencionalmente, quer em qualquer área, em qualquer mercado, Portugal tem a tendência a estar algum tempo atrás. Aquilo que acontece fora, em outros mercados, chega cá com algum prazo ou com alguma distância após ter acontecido, e nomeadamente no mercado em que eu estava, que era equipamentos para a indústria alimentar, eu via coisas a acontecer lá fora que nós estávamos muito distantes ainda, mas que eu sabia que iriam acontecer cá. E a minha visão era, ok, vamos antecipar e vamos começar a criar condições para que quando essas inovações, quando essas soluções cheguem cá, nós já as temos e já, aliás, ou até abrimos caminho e estamos a oferecer já antes de outros players, não é? E a visão que os sócios tinham era muito de, não, vamos, aliás, eu lembro-me, nomeadamente o meu pai, eu lembro-me de uma conversa com ele, lá está, 2, 3 anos antes da minha saída, em que eu falo com ele, e pai, não sei o quê, e vamos fazer isto, e vamos investir assim, e o meu pai diz, filho, vamos andando, tu queres correr essa tua fome, vamos andando, filho, temos vindo a andar até aqui, vamos andando. E eu naquela altura, hoje olhando para trás, vejo que foi de facto o momento em que eu vi, ok, não dá, ou seja, temos visões distintas, temos velocidades distintas, e está tudo bem. Isto muitas vezes acontece não só nas empresas, mas em grupos de amigos, muitas vezes no próprio relacionamento, que é quando alguém está com uma visão que não é partilhada com as outras, que tem uma ambição que não é a mesma que as outras têm, que estão à sua volta. Então eu sentia falta disso, eu sentia falta desse ambiente, pessoas que estivessem alinhadas com aquilo que eram que era a minha visão e que eram os meus objetivos para a empresa, e depois essa ambição de crescer. Eu ainda hoje tenho isso, e tu sabes, eu nunca ambicionei ser número 1, nunca ambicionei ser o melhor, eu ambiciono sempre ser o meu melhor. Ambiciono sempre fazer o meu melhor. Eu ainda ontem falava isto com duas pessoas que a comparação a mim faz-me, ou seja, validar o que é que eu estou a fazer. Eu gosto de olhar para pessoas que são referências e dizer, ok, olha, ele está a fazer isto, ok, eu ainda não estou a fazer, ok, faz-me sentido fazer aquilo ou não. Então eu olho, não numa comparação, hoje, nem sempre foi assim,
numa comparação para ver onde é que eu estou, onde é que eu não estou, mas acima de tudo para ver o que é que já está a ser feito, lá está, como eu tinha identificado já atrás, lá na indústria, ok, o que é que aquela pessoa está a fazer, o que é que está a acontecer já naquele mercado, quais são as tendências, qual é a direção, para quê? Para que eu possa olhar e decidir se eu quero ir por ali ou não, se me faz sentido, e se fizer, então ok, então o que é que eu posso fazer, o que é que eu preciso de desenvolver. Mas há uma coisa que me guia sempre, que é, eu procuro sempre ser melhor hoje do que ontem. Eu tenho esta obsessão por crescer, mas em todos os níveis, a nível pessoal, a nível profissional, no meu relacionamento, enquanto marido, a nível financeiro, como mentor, como coach, como trainer, como professor, eu ambiciono sempre ser o melhor. E ser o melhor às vezes não é fazer mais. Às vezes as pessoas veem que ser melhor às vezes é fazer mais, é ter mais. Não, às vezes é fazer menos. Às vezes é ter menos. Não é? Então, eu estou sempre em busca deste meu melhor. E já lá atrás, e quando era miúdo, eu lembro-me que os meus pais diziam isso, que eu nunca estava contente com nada, que eu andava sempre à procura de algo, que atingia algo e queria algo mais. Porque já ambicionava isso. Hoje, aquilo que eu vejo que me distingue desse Jorge antigo é que lá atrás, primeiro, eu não reconhecia aquilo que eu era, não celebrava o que eu atingia e não agradecia aquilo que eu tinha. Querias mais, nunca tendo a consciência. Hoje não, hoje reconheço aquilo que eu sou e, mais uma vez, nunca procuro o número 1, procuro o meu número 1, ou seja, ver onde é que eu, Jorge, não estou a ser o meu número 1 para mim. Agradeço por aquilo que tenho, onde é que eu estou, onde é que eu cheguei, e é lógico que continuo a ambicionar ir mais longe. E celebras, não é? Celebro. Eu sei que tu celebras também cada conquista que tens. Celebro, sim. O que é que mais te custou nessa mudança do mundo corporativo para o desenvolvimento pessoal? Olha, acho que em termos profissionais, o normal, não é? Portanto, saíres de algo onde eras reconhecido, onde era confortável, não é? Conhecia aquele mercado, para algo novo. Portanto, esse desconforto do novo. Mas, acima de tudo, aquilo que mais me custou foi eu tive que virar as costas à minha família. Não é? Eu tinha como sócios pai e irmão, e um outro sócio também. Tinhas um bom relacionamento com o teu pai e com o teu irmão? Nos últimos tempos, não. Nos últimos tempos, lá está, nesses 3 anos... Porque já ressoava aí dentro. Sim, nós éramos sócios, tanto que eu lembro-me, eu chegava à sexta-feira, falava com eles na segunda-feira. E falava com eles sempre em contexto profissional, nunca em contexto pessoal, nos últimos 3 anos. Mas seja como for, ou seja, custou-me porque foi um virar costas à minha família, não é? Foi de alguma forma prejudicar a minha família, porque eu sei que ao sair, eu sendo o líder, quer em termos de relação com a banca, quer em termos de relação com fornecedores, eu era quem eu dava a cara, não é? Portanto, houve um impacto negativo na empresa e no próprio negócio com a minha saída. Eu tive a consciência disso. Mas, mais uma vez, aquilo que mais me custou foi, de alguma forma, eu não digo trair, mas virar as costas, abandonar a minha família. E lembro-me que naquela altura, amigos e pessoas que eu tinha à minha volta apontaram muito o dedo a isso. Mas hoje, olhando para trás, eu não tinha uma outra forma de o fazer. E às vezes nós temos que, mais do que respeitar a nossa família, mais do que entender a consequência, e eu quando eu saí não tinha... Lá está, eu era muito... Eu normalmente digo que eu só comecei a pensar quando entro nesta área. Eu era muito de intuição, muito de sentir, muito mais de fazer aquilo que eu sentia. Portanto, eu não venho em conta sequer qualquer impacto, nem o impacto que isso ia ter em mim, nem o impacto que isso ia ter nos outros. Diz, ok, já não é aqui, é por ali, e fui em frente. Agora, hoje, olhando para trás, ainda que tendo a consciência de tudo aquilo que foi menos bom, eu não teria chegado aqui de outra forma. Hoje é lógico que eu
com a consciência que tenho hoje, com o conhecimento que tenho hoje, com o Jorge que sou hoje, numa situação idêntica, eu teria agido de forma diferente. Teria planeado a minha saída, nessa mesma reunião em que eu saio, assim, eu teria dito, olha, ok, pronto, já vimos que já não há condições para continuarmos juntos, vamos então fazer aqui um plano para 3 meses, para 6 meses, para 1 ano, seja aquilo que for, para que eu possa sair, substituir, ou seja, ser substituído por alguém que vocês entendam, onde eu passo tudo aquilo que está dentro daquilo que é a minha responsabilidade, e vamos criar aqui uma saída, até para que o mercado não olhe com desconfiança, não é? Porque sai alguém que era o diretor-geral, que era sócio numa empresa de família, isso cria impacto, quer no teu relacionamento com fornecedores, clientes, banco e tudo mais. Sim. Portanto, hoje teria feito. Portanto, aquilo que me custou mais naquela altura foi, sem dúvida nenhuma, esse impacto que eu criei, mas que, sem ter a consciência disso, eu priorizei-me a mim. Priorizei-me a mim, àquilo que era o meu sonho, àquilo que era o meu bem-estar, aquilo que era a minha saúde mental naquela altura, que não se falava ainda, mas acima de tudo à minha felicidade. Hoje, olhando para trás, talvez aquilo que me tenha movido mais do que ambição, uma área nova, uma área que me apaixonou, sem dúvida nenhuma, e que me apaixona ainda hoje. A parte financeira, nem sequer pensei nisso nessa altura, mas acima de tudo aquilo que me fez tomar aquela decisão e que eu priorizei, e hoje olhando, e nunca tinha pensado nisso, foi sem dúvida nenhuma a minha felicidade. Eu não estava a ser feliz, aliás, eu estava hoje olhando para trás, estava ali num momento até ou de burnout, ou depressivo, ou algo assim, mas foi sem dúvida nenhuma eu querer ser feliz, porque eu já não era feliz nem a fazer o que eu fazia, já não era feliz comigo, já não era feliz no meu relacionamento, e eu queria ser feliz. E hoje em dia falas em felicidade, e eu acho que é um dos pontos-chave, não é? Muitos de nós, e vou falar em nós, no plural, não dá primazia a ser feliz. Vivemos, e eu vejo isso muitas vezes, vivemos em autêntico, parece tudo robotizado, não é? Que é levantar de manhã, fazer, aliás, começa logo quando criança, não é? Vai para a escola, portanto é tudo muito padronizado. E é preciso ter coragem para isso, não é? Ou seja, é preciso ter coragem de dizer, ok, eu não estou bem aqui, eu não sou feliz aqui, eu quero mudar. Certo. Então entrar em ação. Porque uma coisa é tu teres essa consciência, e outra coisa é tu decidires que queres mudar. Outra coisa depois é entrares em ação para teres mudar. E este espaço temporal, quanto mais longo é, mais dor causa, não é? Certo. Porque nós temos consciência de muita coisa. Eu até posso decidir muita coisa. Sei, ok, eu estou com excesso de peso. Ok, tenho esta consciência. Eu decido perder peso. Mas depois entrar em ação, que é comer bem, ir ao ginásio e manter, esta fase da ação é que conta tudo, porque consciência e decisão vale zero, não é? Sem ação. Certo. E tu tiveste isso, tu tiveste, consciente ou inconscientemente, tu tiveste essa do eu não estou bem aqui, pode ter demorado algum tempo, como é óbvio, acredito, mas tu decidiste, não, eu quero ser feliz e não é aqui que eu estou a ser. Foi isto. Não foi com essa consciência, mas foi, sem dúvida nenhuma, hoje, olhando para trás, foi a procura da minha felicidade. E só para ficar claro, até porque muitas vezes as pessoas pensam que ser feliz ou que felicidade é a ausência de infelicidade, ou que ser feliz é a ausência de problemas, de dificuldades. Não é nada disso. Tem a ver, ali eram várias coisas, ou seja, eu já não me identificava com as pessoas que tinha ao meu lado. Já não me identificava com o ambiente onde eu estava, já não me identificava com os objetivos, e mais grave que tudo isso, eu deixei de me identificar comigo, não é? Eu deixei de me identificar comigo, com quem eu era, com quem eu estava a ser, e isso estava a ter um reflexo em tudo. Já nessa altura também estava num relacionamento que tinha muitos altos e baixos, e que hoje, olhando para trás, tinha muita toxicidade. Portanto, havia aqui um caos interno, não é? Um caos interno. E essa minha saída passa, lá está, por essa busca dessa felicidade, e que ainda hoje continuo, e hoje ser feliz hoje não era a mesma coisa que era há um ano, e que não era a mesma coisa que era há 10 anos, e acredito que daqui a um ano não vai ser a mesma coisa, não é? Mas essa minha saída teve, sem dúvida nenhuma, teve como principal objetivo a busca da minha felicidade,
mas sem dúvida nenhuma a busca pelo meu verdadeiro eu. Porque fruto disso que tu falavas há pouco, de nós vivermos em piloto, de fazermos coisas que às vezes fazemos só porque sim, não é? Ou seja, eu vou liderar uma empresa que era do meu pai, criada por ele, mas por um acaso, entre aspas, não é? É lógico que ele, como todos os pais, têm sonhos para os seus filhos, e normalmente eles têm os sonhos para os seus filhos que eles não quiseram, que eles não conseguiram ter, não é? E o meu pai tinha isso comigo, ter um filho com uma licenciatura, ter um filho que assumisse a sua empresa. E eu estou a estudar e estou a trabalhar já lá com ele, e o meu pai fica doente e durante 1 ano e meio está ausente, e é quando eu assumo a liderança. Não é? Portanto, foi, digamos, um acaso, mas que foi um acaso orquestrado pelo meu pai. E ao início as coisas, lá está, correram bem, até porque tinha alguém nesse ambiente, que era o meu principal comercial, com quem eu me identificava muito, e nós fazíamos dupla ali, e há uma altura em que ele sai, que vai por uma oportunidade que surgiu, que era completamente irrecusável, e é quando eu aí sim fico sozinho. E aí é quando eu começo, lá está, a ganhar a consciência desse tal piloto, de fazer as coisas apenas por fazer, de já não fazer aquilo que eu era, não é? Porque há uma diferença entre quando tu fazes e isso está alinhado com aquilo que tu és, e há uma coisa que é quando tu fazes e isso não está alinhado com aquilo que tu és. E isso começa-te a levar, lá está, para dor, para sofrimento, para desconexão. E então essa minha saída foi, acima de tudo, para construir este Jorge, que foi sendo construído ao longo destes últimos 18 anos, com altos e baixos, com sucessos, com fracassos, mas sempre com essa certeza e com essa fé de que um dia eu vou ser feliz. E esse ser feliz hoje, olhando para onde eu estou e para onde eu quero estar, não é? E eu digo sempre isto, eu estou apenas a começar, onde eu estou agora é apenas o início, estou apenas a começar, e hoje, olhando, sem dúvida nenhuma que foi essa decisão lá atrás, que depois originou uma outra série de decisões, foram principalmente os fracassos que eu fui tendo ao longo desta jornada, e estamos a falar de sucesso aqui, e trazer já para a consciência que sucesso não é mais do que uma sucessão de fracassos, não é? As pessoas E é deles que eu quero falar. As pessoas olham para sucesso e pensam que é uma construção de sucessos um atrás do outro. Não. Sucesso é acima de tudo, uma sequência de fracassos, mas tu nunca desistires desse tal sucesso. E o que é que esse sucesso representa para ti? Não é? Ok. Nessa passagem, quando entraste no mundo do desenvolvimento pessoal, tiveste imensos desafios, acredito eu. Muita dor também. Algum momento tu pensaste em desistir? Ui, tantos. Vários. Nunca foi por achar que não ia dar certo. Nunca foi por achar que eu não conseguia. Não é? Porque às vezes nós pensamos em desistir porque ou acreditamos que não somos bons o suficiente, não é? Ou acreditamos que não é para nós, que não temos o que é preciso, a sorte, que eu não acredito nela, mas talento, seja aquilo que for, e às vezes desistimos por fracassos, não é? Tens uma ideia, tens um plano, às vezes desistes por situações financeiras, entras num buraco financeiro. Eu passei por isso tudo. Mas as vezes que eu pensei em desistir foi por deixar de me identificar com situações e com pessoas que estavam neste mercado e que eram consideradas referências. Quando eu olhava e quando eu via, isto não é aquilo que eu ambiciono. Pensavas que também te iriam considerar como essas Não. pessoas? Hoje, olhando para trás, não era, e estamos a falar de sucesso, não é? Não era a forma como o sucesso dessas pessoas tinha sido construído, e eu não me identificar com a forma como esse sucesso tinha sido construído. Aquilo que me incomodava não era o sucesso delas, aquilo que me incomodava era o meu insucesso. Ok.
ok? Era eu não estar a ter ainda aquele sucesso. E talvez nessas alturas tenha pensado em desistir. Mas foram sempre momentâneos, até porque depois a consciência que vinha era, ok, então se não te identificas com aquele tipo de sucesso, não te identificas com aquilo que essas pessoas fizeram para lá chegar, então faz diferente. Qual é que achas que foi assim o maior erro no início que tu tiveste enquanto coach? Assim, um particular que te lembres? Lembro-me, obesidade mental, que vejo hoje muitas pessoas ou muitos players que querem ter sucesso nesta área fazer, principalmente no início. Ou seja, eu mudo de área em 2007. Em 2007 eu faço 1, 2, 3, 4 formações, e em 2008 eu devo ter feito umas 14 ou 15 formações, não é? E contudo, o que isso acarreta. Tempo que tive fora, eu estava praticamente fora sempre, semana sim, semana não, porque toda a minha formação foi feita fora, Estados Unidos, Brasil, maioritariamente Estados Unidos. E mais do que isso, o importe financeiro, não é? O aporte financeiro que eu tive que fazer para esse investimento. Portanto, eu quando saio não tenho reserva, não tenho nenhum plano, não tenho nenhuma bolsa financeira que me dava para eu Ok, viver. se isto falhar eu tenho aqui e consigo sobreviver. Não. Então aquilo que eu fiz foi ao banco buscar dinheiro, não é? E 2008 foi consumir ou investir, mas hoje olhando para trás foi mais consumir do que investir, porque o problema, e porque é que tu vais, e também para que fique aqui alguma clareza para quem nos está a ouvir e que eventualmente está a iniciar alguma área. Aquilo que nós vamos fazer quando entramos por uma área nova, é lógico que tu não tens conhecimento, nem tens treino, que é o fundamental. Aquilo que é sucesso em qualquer área tem a ver com essas duas áreas, não é? Ou com essas duas bases, que têm a ver com conhecimento e com treino. Porque estas duas juntas dão-te uma outra coisa, que é a sabedoria. É quando tu tens sabedoria que tu tens sucesso em qualquer área, seja a nível físico, seja a nível financeiro, seja empresarial, seja no teu relacionamento, seja aquilo que for. Portanto, sucesso, aliás, eu até adicionava aqui outra, é consciência, conhecimento, treino e tempo. Okay? E há ambiente aqui pelo meio, e depois podemos até falar mais um pouco disto. Mas se tu tiveres a consciência, se tu lhe adicionares conhecimento, se tiveres o ambiente certo, se treinares e permitires durante um certo período de tempo, é inevitável que tu te tornes alguém bom ou muito bom naquilo que tu fazes. Sim, porque hoje em dia fala-se muito da questão vives muito numa época de imediatismo, tu já falaste muito sobre isto, não é? Não, eu estou a fazer agora, mas eu quero o resultado amanhã. Exatamente. E nós sabemos que isso não acontece, não é? Portanto, então esse tempo é muito importante, não é? Se olharmos para estas 5 áreas, não é? Consciência, conhecimento, ambiente, treino e tempo. Ou seja, eu investi demasiado em conhecimento. Ambiente também estava no ambiente certo. Tony Robbins tinha à minha volta pessoas que me influenciavam, que me inspiravam, que me desafiavam e que já tinham sucesso e que já tinham chegado lá. Só que o que é que eu fiz? Eu foquei-me demasiado no conhecimento, em vez de adquirir conhecimento e treiná-lo durante um certo tempo. Então eu estava sempre a consumir. Então tu, quando consomes, é a mesma coisa que esta caneca, não é? Eu pus água aqui no início da nossa conversa. Ela já está quase no fim. Porquê? Porque eu a consumi. Eu agora vou ter que pôr mais água. Falando nisso, vou ter que pôr mais água. E quando provavelmente, se eu tivesse posto esta água no início da nossa conversa, ela tinha saído fora. E aquilo que eu fiz foi, eu tinha uma caneca, que era a minha consciência, a consciência que eu tinha naquela altura, porque a tua consciência expande com conhecimento, mas e treino. Tu não podes pôr só conhecimento, porque chega uma altura, se eu continuar a pôr aqui água, isto vai sair para fora. E hoje eu vejo muito isso. Porquê? Porque como as pessoas não têm treino, não têm o tempo no mercado ainda, não têm a experiência, porque treino e tempo dá-te experiência. Até podem ter ambiente, mas o que é que elas dizem? Não, eu não estou preparada ainda, então eu vou procurar mais conhecimento. E então ganham obesidade mental. E eu vejo isso, pessoas a assistirem todos os dias a lives, a lerem livros, a irem a eventos, mas depois, e estás a aplicar?
Não, mas estou-me a preparar. Porque depois elas confundem movimento com ação. Como elas estão em movimento, ou seja, elas estão a assistir a lives, elas estão a ir a eventos, elas estão a ler um livro, então isto é movimento. Mas o movimento não gera resultado. Aquilo que gera resultado é eu vou a uma live, ou eu assisto a uma live, eu vou a um evento, eu leio um livro e trago um insight de lá. E ponho em ação. Ok, agora eu vou aplicar. E é muito normal que quando tu aplicas há duas coisas que acontecem. Primeiro, vai piorar. Aquilo que tu fazes, agora vou fazer desta forma. Se tu não tens treino, se tu não tens tempo, o resultado vai ser pior do que o que tinhas antes. E vai-te desafiar naquilo que é, se calhar, será que é isto? Será que não é? Será que estou pronto? Será que estou preparado? E sem dúvida nenhuma que é muito importante a preparação, e tu falavas isso, não é? Que te preparaste hoje para estar aqui. Mas preparação de nada serve se tu não te sentires pronto. Eu conheço muita gente preparada, mas não se sentem prontas. Ou seja, elas têm informação, até têm conhecimento, porque há uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Informação é teres um livro. Conhecimento é leres um livro e retirares 10% ou 5% ou 3% desse livro. Sabedoria é tu praticares esses 3%, 5% ou 10% e tornares-te excelente nessa prática. Isto é sabedoria. Há muita gente que tem informação. Tem o livro, mas não lê o livro. Há muita gente, ou há mais gente ainda que fica pelo conhecimento, mas a sabedoria muito pouca gente atinge. Porquê? Porque elas ficam pela preparação. Preparação é o livro e conhecimento, mas depois a sabedoria é quando tu vais para a ação. E aqui é quando tu dizes, não, olha, eu estou pronto. Eu estou pronto. E eu olhando para... E de peito aberto, independentemente do resultado. E estares disposto, e há muitas pessoas que não se consideram prontas porque elas não estão dispostas a falhar. Elas não estão dispostas a errar. Enquanto tu não estiveres disposto a falhar, enquanto tu não estiveres disposto a errar, enquanto tu não estiveres disposto a ser um fracasso, tu nunca vais ter sucesso. Porque aquilo que prende hoje não é o conhecimento, Rui. Em qualquer área. Eu tenho uma crença, e vou só fazer aqui um pequeno parênteses e volto, que eu só há um ano é que ganhei consciência de onde é que ela vinha. Eu tenho a crença que tudo o que eu fizer eu vou ser muito bom. Tudo aquilo que eu fizer, se eu decidir ser fotógrafo, eu vou ser muito bom. Se eu decidir ser videógrafo, eu vou ser muito bom. Se eu decidir ser piloto de rally, eu vou ser muito bom. Não quer dizer que seja o melhor, mas eu vou ser muito bom naquilo que eu vou fazer. Porque eu acredito verdadeiramente nisto. E é curioso, eu identifiquei de onde é que isto veio. E foi num evento onde eu fui convidado para ir falar para professores na Madeira. E eu fui procurar, dentro da minha palestra, trazer histórias de professores que me tinham marcado. E eu lembrei-me da Dona Maria Amélia. A Dona Maria Amélia foi a minha professora primária, até à 3ª classe. E eu lembro-me que numa ficha de avaliação para aí da 2ª classe, ela escreveu isto: rebelde, Não sei porquê. falador e irrequieto, muito inteligente. Pode ser na vida o que ele quiser. Ela podia ter escrito exatamente a mesma coisa e só ter mudado a última frase. Ela podia ter posto rebelde, irrequieto, falador, muito inteligente, nunca vai ser ninguém. Porquê? Porque a rebeldia, o ser irrequieto, o ser falador, na visão dela podiam condicionar. E eu acredito que aquilo ficou cá no meu inconsciente. Não é? E essa crença guiou-me toda a minha vida. Porquê? Porque eu acredito sempre que, não, essa e uma outra que o meu pai me deu, que foi fazer as coisas bem feitas. Se tens que fazer algo, faz bem feito. Não vais fazer só por fazer. Não venhas ao podcast só para... não, vem e dá o teu melhor. Faz o teu melhor. Tudo aquilo que tu faças, faz o teu melhor. Porquê? Primeiro, vai haver alturas em que só tens uma oportunidade. E naquelas que tens mais do que uma, vai-te demorar mais tempo porque vais ter que fazer a 2ª vez ou a 3ª vez. Então faz. E hoje, lá está. O conhecimento é a desculpa para que muitas pessoas, agora voltando aqui atrás, fechando aqui este parênteses, o conhecimento, que é o tal como.
não é? E tu na tua área também deves ser, Rui, mas como é que eu faço isto? Rui, mas como é que... E de alguma forma tu estás a trazer aqui para este podcast o como, não é? E há muitas pessoas que vão partilhar aqui o seu como, mas o como é o menos importante, até porque o como hoje, qualquer coisa que eu tenha dito aqui, qualquer coisa que tu venhas a dizer aqui, qualquer coisa que os convidados venham a dizer aqui, está num livro, num evento, Num vídeo. numa pesquisa Google ou no ChatGPT. Portanto, o como não é o problema, é o porquê. E é algo que fecha esta fórmula que eu... esse porquê, que é o tal propósito, e a paciência, que era o que tu falavas há pouco do imediatismo, não é? Há muita vontade de ter já e há muito pouca vontade de saber esperar. Yeah. Não é? As pessoas olham hoje para o Jorge, né? 18 anos até chegar aqui. 18 anos até chegar aqui. Não foi 18 meses, não foram 18 dias, 18 semanas, foram 18 anos. E eu digo, e só agora é que estou a começar. Não é? Portanto, eu tive-me a preparar 18 anos para agora estar pronto. Não é? Mas ao longo destes 18 anos eu fui estando sempre pronto. Porque eu nunca, mesmo sem saber como é que eu ia fazer, eu fazia. Porquê? Porque é no fazer que tu vais aprender. É no fazer que tu vais aprender. E é o fazer que vai, de alguma forma, moldar aquilo que é o teu ser, a tua identidade. Porque, sem dúvida nenhuma, nós fazemos baseado naquilo que nós somos. Mas só quando tu fazes e tens um resultado e tu paras para analisar esse resultado e tu paras para pensar, olha, o que é que eu fiz bem, o que é que eu fiz menos bem, o que é que eu posso melhorar, é que tu voltas atrás. Agora, se tu ficas apenas só pela preparação, não é? E estás a alimentar algo, tu nunca vais ter a oportunidade de ver na prática o que é que esse resultado te dá. Jorge, mas eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falhar, e se eu falho? Não, tu não tens medo de errar, tu não tens medo de falhar. Tu tens medo daquilo que as pessoas vão dizer de ti, ou seja, tens medo do julgamento daquilo que as pessoas vão dizer de ti quando tu falhares. É isso que nos faz não estar pronto e pensar que não estamos preparados. Como é que tu lidas com... falando nesse, e acho que é um ponto fulcral aqui, como é que tu lidas com essas críticas e esse ceticismo em relação àquilo que tu fazes, por exemplo? Porque elas existem sempre e vão sempre existir. Uma vez tu disseste... Não lido. Uma vez tu disseste, mas nunca mais me vou esquecer na minha vida, nunca mais. Foi talvez das primeiras coisas que eu fixei. Rui, tu vais ter pessoas que te adoram e vais ter pessoas que... Os haters. Sim. E ambas são importantes na tua vida. Sim. E aquilo ficou-me na altura, disse, mas porquê que... Não sei se te lembras desta conversa, mas foi Sim, muito no sim, início, sim. e disse, mas porquê é que me estás a dizer isso? E tu disseste, porque quem te adora admira-te por aquilo que tu és e por aquilo que tu conseguiste, e quem te não gosta assim tanto de ti, eu não gosto de usar a palavra odiar, porque acho que odiar é um bocado forte, Sim. mas é porque não tem coragem de fazer aquilo que tu fazes. Certo. Porque assim, Porque há muitas pessoas que têm medo, eu digo isto porque faço esta pergunta porque há muitas pessoas que têm medo que neste momento estão a ver o podcast e que têm se calhar aquela vontade de apetece-me abrir um restaurante ou apetece-me fazer algo e eu quero muito e é aquilo que eu amo, mas depois mas o que é que os outros vão dizer, não é? Ou seja, isto tem um bocado também a ver com a opinião dos outros. Então, aqui várias coisas. Pessoas que estão focadas no seu sucesso não perdem tempo a focar-se no sucesso das outras pessoas. Se eu estou focado no meu sucesso, eu ainda ontem mais uma vez falava isso e dizia, porque esta pessoa está a fazer assim, aquela pessoa isto, eu não me importo o que é que ela está a fazer. Eu importo-me é o que é que eu estou a fazer e o que é que eu não estou a fazer. E o que é que eu preciso de fazer mais, o que é que eu preciso de fazer menos, o que é que eu preciso de não fazer e o que é que eu preciso de começar a fazer que ainda não estou a fazer. Portanto, pessoas que, e quando falamos em haters e no teu mercado, não é? Há muitas pessoas que lá estão que dizem, olha, mais um consultor, pois já não dava mais nada, foi para consultor imobiliário. E principalmente, eu acredito, e tu saberás isso melhor que eu, porque estás nesse mercado, mas eu lido com ele até como orador, vou a bastantes eventos dentro dessa área, e aquilo que eu sinto é que muitas pessoas não têm apoio, lá está, desse círculo de amigos e desse círculo familiar que estás agora vais para consultor, pois, já não deu mais nada, não é? Então vais para aí. E elas deixam-se validar por o que essas pessoas dizem, deixam-se influenciar, rotular por o que essas pessoas dizem. Então, primeira coisa, quem está focado no seu sucesso não se foca no sucesso ou no insucesso dos outros. Isso é logo a primeira coisa. Segundo, eu curiosamente tenho poucos haters.
aparece-me um ou outro de vez em quando, e aquilo que eu faço é muito simples, 3 passos. Eu bloqueio, apago e refresco a página ou a conta onde ele está. Não é? Portanto, bloqueio, apago, refresco. E tu também podes transpor isto para a tua vida. Tu também podes bloquear alguém a tua vida, podes apagar esse alguém a tua vida e podes refrescar a tua vida quando tu fazes isso. Mas eu, curiosamente, antes fazia isso com alguma acidez. Não te vou dizer porque estaria a mentir que não me incomoda, porque incomoda, não é? É lógico que eu acho que, a não ser que tu tenhas aqui um déficit ou uma condição que te tira a parte emocional e tu és só racional e quando dizem algo sobre ti tu não sentes, mas quando dizem algo sobre ti, incomoda sempre, não é? Agora, há uma diferença entre te incomodar e tu deixares-te incomodar. É diferente. Incomoda significa que sentiste, está tudo bem. Agora, deixaste-te incomodar, que isso te tira o foco, que te tira a razão, que fiques preso a isso, que fiques ali, já é diferente. Então, incomoda, mas eu não deixo que me incomode. E depois aquilo que eu penso, o meu racional é, pá, de facto, esta pessoa, porque eu vejo, não é? Esta pessoa tem que estar em algum momento da sua vida menos bom para ela perder o seu tempo para ir vir à minha conta, ao meu story, ao meu feed, seja aquilo que for, e estar a perder 30 segundos do seu tempo a deixar um comentário. Pá, tem que ter um problema. Então aquilo que eu peço é sempre, olha, que Deus lhe traga luz, Deus que lhe traga amor para a sua vida, porque de facto esta pessoa faltam-lhe estas duas coisas, porque alguém que está bem com ele próprio. Eu até posso, lá está, há pessoas com quem eu não me identifico, mesmo dentro da minha área, e eu pura e simplesmente bloqueio-as no meu Instagram. Porquê? Porque eu nem quero ter sequer contacto. Eu não quero ter, nem que eu tenha... um dia escreva o que é que ele está a fazer, nem que ele venha ver, porque isto é a mesma coisa. O meu Instagram é a minha casa. Se eu não gosto dessa pessoa, eu não permito sequer que ela venha à minha janela olhar. Portanto, eu hoje sou muito prático nisso. E há pessoas que dizem, Jorge, mas bloqueios porquê? Porque eu não quero nem sequer ter a proximidade com essa pessoa. Mais uma vez, isto é a minha casa. Eu não quero que tu venhas abrir a minha janela e ver, olha, ele tem este móvel aqui na sala, é pá, que giro. Não quero. Porquê? Porque eu hoje faço por me focar em mim. Agora, lá está. Também tens que ter humildade e consciência, porque isto pode-te levar para um ponto de, pá, eu sou maior que os outros. E eu hoje tenho essa... Tem que haver esse equilíbrio, não é? Exatamente. Agora, quando me dizem alguma coisa, eu levo sempre em conta. Aquela pessoa está a dizer que eu sou arrogante. Ok. Onde é que ela viu isso? Viu isso na minha assertividade, viu isso no meu discurso. Há muitas pessoas que dizem isso, eu quando vou ao teu Instagram, ou quando fui, eu disse, este gajo é arrogante. Eu digo, ok, então existe um padrão aqui, mas esse padrão é aqui, porque às vezes as pessoas confundem arrogância com assertividade. Às vezes as pessoas confundem arrogância com confiança. Não é? Eu digo sempre isto, e tu vais ouvir isto quando fores à certificação. Eu digo sempre isto, eu sou muito bom naquilo que faço. E esta formação vocês podem ir a outras, podem ter ido a outras. Esta vocês nunca se vão esquecer, porque esta vai-vos mudar. E eu digo sempre, não tem a ver apenas comigo, tem a ver com aquilo que vocês vão deixar aqui. Agora, eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter consciência, mas acima de tudo eu tenho que ter responsabilidade depois de cumprir aquilo que eu digo, porque não é só dizer que sou muito bom, é depois, o Cristiano Ronaldo diz que é muito bom, mas ele todos os dias paga o preço para ser muito bom. E tem 40 anos, e há pessoas que já dizem isto e dizem que, seja como for, diz-me um gajo com 40 anos na área dele que tenha o nível que ele tem. Agora, se o compararmos Cristiano com 40, quando ele tinha 25, claro, não podemos. Agora, diz-me um atleta na área dele, com 40 anos, que tenha o nível que ele tem. Porque ele paga esse preço. Agora, lá está, ele bate no peito e diz, eu sou o melhor, eu sou muito bom. E há pessoas que dizem, é arrogante. Não. Tem mania que é bom. Ele tem a consciência daquilo que ele é, ele tem a confiança suficiente para o afirmar, mas depois tem que ter a responsabilidade para o praticar. Mas, acima de tudo, se tu não tiveres a humildade de saberes que as coisas mudam, saberes que, embora seja muito bom, vais errar, vais falhar e que vais aproveitar essa falha e esse erro para te tornares melhor ainda, podes entrar num patamar, lá está, de endeusamento, não é? Eu sou muito bom, sou o maior, não. Por isso, cada crítica, cada comentário negativo eu levo em conta. Eu olho e digo, o que é que esta pessoa pode estar a ver que eu não estou a ver? E lá está, e se houver, por isso é que eu digo, eu tenho poucos haters, mas se eu tenho hoje um que diz isto, amanhã tenho outro que diz exatamente a mesma coisa, no dia a seguir tenho outro que diz exatamente a mesma coisa, é porque se calhar eu estou de facto a fazer algo que algumas pessoas, até por estarem próximo de mim, se calhar não veem ou não dizem, mas as pessoas que estão distanciadas veem. Então eu vou ter que olhar e ver, olha, espera aí, então se estes três
viram isto, é porque de facto se calhar há aqui alguma coisa. E eu hoje faço, e todos os dias nas minhas orações eu peço isso, a Deus que me mantenha humilde e que me mantenha com saúde. São as duas coisas, saúde e humildade. E peço à minha equipa, se algum dia me virem, e aos meus amigos, ainda outro dia falava com o Paulo Batista, com o nosso amigo, e dizia-lhe exatamente isso, estava a partilhar um sucesso que tinha tido com ele, e dizia-lhe isso: pá, mano, se algum dia vires que eu ando aí armado aí em coisa, pá, é que nem digas nada, alças da mão e dás-me uma lapada bem dada. Bem, vamos entrar aqui num assunto um bocadinho mais sensível, porque tu foste pai, tu és pai, neste rol de mudança, Sim. não é? Estavas no início, já tinhas uns anos de carreira, Sim. ao cabo. E nasce a Nono. Sim, não nasce em 2009, eu faço a minha mudança em 2007. Portanto, a primeira pergunta que eu tenho para ti, e eu não tenho muitas mais, mas acho que esta é fulcral, que é, com o nascimento da Nono, o que é que mudou no teu olhar sobre a vida? E falo do nascimento dela. Sim, olha, acho que todos nós temos a tendência para ser um pouco egoístas, não é? A primeira coisa que mudou foi essa. Foi, já não é só por mim, não é? Existe alguém mais. Portanto, quando faço algo, já não é só pensar em mim, e isto também, se calhar, consequência do relacionamento que eu estava, porque provavelmente se fosse um relacionamento como o tenho hoje, não é? Saudável, que é nutrido diariamente de ambas as partes, não estaria nesse egoísmo. Ou também posso olhar, e era o egoísmo que estava a provocar que o relacionamento fosse assim. Mas, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar foi a consciência que não é só sobre mim. Não é? Depois foi essa responsabilidade de, ok, se eu falhar, ponho em risco só a minha segurança financeira, ou a minha vida, o meu nome. Aqui não. Aqui já tenho alguém que vai olhar para mim, não é? Como um exemplo. Então essa consciência. E depois o mais importante é o amor incondicional passa a ter um outro significado. Não é? Quando nasce um filho nosso, aquilo que é amor, e quando, ainda antes dele nascer, tu ganhas consciência que amas alguém que não conheces ainda. Portanto, eu diria que foi essas três. Foi a consciência de, ok, isto não é só sobre mim, responsabilidade naquilo que eu faço, porque vai ter um impacto direto em alguém que não teve a responsabilidade de estar comigo, enquanto que num relacionamento existe uma responsabilidade repartida, não é? Porque houve uma escolha em estarem juntos. Ali não, aquela pessoa não escolheu, ou até escolheu, se olharmos num outro plano. Portanto, essa responsabilidade, e depois talvez o verdadeiro valor de amor incondicional. Acredito que as pessoas que estão a ouvir o podcast conheçam a tua história e que saibam que a tua filha fisicamente não está cá. Passaste por um momento de choque, acredito eu, no início, quando soubeste que ela tinha sido diagnosticada com cancro. Aliás, com vários, não é? E como é que foi lidar com essa notícia até saberes, e esta dá de ser a minha outra pergunta, até saberes que tu tens de tomar uma decisão, que já não há nada a fazer, e se tu queres ou não estar presente quando ela partir? Olha, para o nosso criador. É assim, lá está. Voltando aqui e até fazendo aqui uma ligação com o preparado e com o pronto. Não é? Tu nunca estás... Aliás, o ser humano não está preparado para a perda, seja qualquer que seja essa perda. O ser humano não está desenhado, até pela sua condição humana, pelo apego. Nós não estamos preparados para a perda. Então, não há uma forma de tu te preparares. Eu podia ter lido
livros, eu podia ter, que até escutei, curiosamente, umas semanas antes, um mês antes, um amigo meu que tinha perdido o pai, que estava com cancro, e ele partilhou a história que o pai tinha partido nas suas mãos, ou nos seus braços. Mas nada te prepara, não é? Então, mas lá está, mas estás sempre pronto, mesmo que tu não acredites que estejas. Porque a vida não está nem aí, não é? A vida, quando te decide trazer algo que tu não estás à espera, a vida não fica, ou não dá sinais, ou até pode dar às vezes, mas há situações em que não dá sinais. No caso de Danono foi totalmente inesperado, não é? Uma criança com 4 anos e meio que foi ao hospital uma ou duas vezes até à data, e por situações completamente irrisórias, e que às 8 da manhã eu deixo-a na escola a sorrir, ela entra, amo de pai, amo de filha, e às 8 da noite, 12 horas depois, eu estou no hospital a ouvir, não um diagnóstico, mas uma sentença. Não é? Portanto, nada te prepara para isso. Mas, por outro lado, nós estamos, ou devíamos estar sempre prontos, porque nós devíamos ter a consciência da morte. Nós devíamos ter a consciência que eu neste momento estou aqui e pode muito bem acontecer, quando alguém escutar este podcast, eu não estar cá. Posso ter tido um acidente, posso ter tido uma doença, pode-me ter acontecido algo. É algo que nós não temos a consciência diária que a nossa vida pode ser finita num instante. Não é? E essa foi... Eu lembro-me de estar no hospital, já depois ela ficou internada logo, e nessa primeira noite tu estás num estado de confusão mental, literalmente de confusão mental. E eu nessa noite ganhei consciência de algo e tomei uma decisão. Ganhei a consciência de facto da finitude e que podia perder a minha filha. Não é? E isto é algo que porque nós hoje pensamos que ter um filho saudável, que é normal, não é. É um milagre. Se nós olharmos para a complicação que é o corpo humano, e mesmo nós, não é? Para todo o conjunto de órgãos, de veias, artérias e tudo mais que existe, e a forma como nós não cuidamos da nossa saúde hoje, portanto, nós termos saúde hoje... Isso daria outro podcast. É outro, exatamente. É um milagre, é uma dádiva, não é? Como nós também não temos a consciência que quando um filho nasce e nasce saudável, que é uma dádiva. As pessoas pensam que é normal. Não é normal. Então eu aí ganhei a consciência dessa tal finitude. E depois houve uma decisão muito importante que eu tomei nessa noite. Eu sabia que havia uma vida até aquele ponto, não é? Havia uma timeline até aquele ponto, uma linha do tempo. E a partir daquele ponto iriam haver duas timelines, ou duas possíveis timelines. Okay? Uma, a Leonor vence, supervive, e outra, a Leonor não vence e regressa a casa. Eu ganhei a consciência destas duas timelines. Não é? E sabia que, das duas, uma, ou aquilo que me ia acontecer ia-me definir, ou eu iria escolher quem é que eu iria ser com aquilo que me tinha acontecido. Não dependia daquilo que iria acontecer. Eu tive a consciência nesse dia, independentemente daquilo que me vai acontecer, eu vou ter uma escolha de quem é que eu vou ser. Ok, a Leonor supervive. Eu sabia que aquilo que eu ia viver, a consciência daquilo que eu ia ter, iria-me transformar num Jorge melhor. Eu iria ser um Jorge melhor, em consequência, um marido melhor, com aquela mulher ou com outra mulher, com que ela acreditava já que não. Iria ser um pai melhor, iria ser um amigo melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor, um amigo melhor. E se ela regressasse a casa, eu não sabia como, mas eu iria sê-lo na mesma. Não sabia como, porque não sabia qual era o impacto que isso ia ter em mim, não sabia quanto tempo é que eu iria precisar, mas eu sabia que o iria ser. Porque da mesma forma que eu soube quando ela nasceu, eu tinha a responsabilidade de ser uma pessoa melhor, eu sabia que quando ela partisse eu tinha uma responsabilidade de por ela ser uma pessoa melhor. Não é? Nós não podemos controlar o que é que a vida nos traz, mas podemos decidir quem é que nós somos com aquilo que a vida nos traz. E eu tive essa consciência.
E ao longo da jornada, que foram 15 meses, eu acreditei sempre que a linha iria ser esta, que ela iria superviver. Não é? Porquê? Porque a forma como ela viveu a doença, a forma como ela viveu os internamentos, a forma como ela superava os supostos efeitos secundários que as quimios tinham, mas queriam dizer, não, olha, vai acontecer isto, e ela passava ao lado. Não é? E eu acreditei durante muito tempo, até que chegas a um ponto em que não acreditas porque as evidências começam a ser contrárias. Não é? E no dia 22 de julho, 2 dias depois do meu aniversário, em 2015, recebemos a notícia que não havia mais nada a ser feito. Não é? Porque qualquer processo que fosse feito para matar o cancro matava ela. Já não havia nada. E ainda assim nós tentámos, fomos procurar aquilo que cada pai faria, que era um milagre. E esse milagre supostamente poderia acontecer com um tratamento experimental fora de Portugal. E nós fomos para a Alemanha. Primeiros 15 dias, as coisas correram bem. Nos últimos 15 dias, portanto, confirmou-se que não havia mais nada, que esse possível milagre não iria acontecer. E tu ganhas a consciência, ou reforças a consciência que vai acabar, não é? Vai ter um fim. E a morte nunca me meteu medo, como hoje não me mete. A minha morte não me assusta, a morte das pessoas que eu amo não me assusta, porque é uma coisa normal. Não vale a pena nascer se tu não vais morrer, não é? A morte não é o contrário. Aquilo que nos assusta é que nós imaginamos que a morte é contrária à vida. A morte é aquilo que dá sentido à vida. A morte é o contrário do nascimento, não é o contrário da vida. A vida é aquilo que acontece desde o dia em que tu nasces até o dia em que tu partes. Só que o problema é que há pessoas que não vivem, por isso é que lhes assusta a morte. Não é a morte, é elas ainda não terem vivido. Há aquelas pessoas que dizem, não, eu morreria pelo meu filho. Então, e viveres por ele, não é muito melhor? Portanto, a morte dela nunca me assustou, ou nunca me meteu medo. Aquilo que me metia medo era qual era o impacto que isso ia ter no momento em que isso acontecesse e onde eu estivesse nesse momento. Ou seja, qual é o impacto que vai ter em mim eu ver a minha filha partir? Porque eu nunca tinha visto ninguém partir. Não é? Qual é o impacto que isso vai ter em mim se eu estiver lá? O que é que isso me vai fazer enquanto pessoa? E o outro era, qual é o impacto que isso vai ter em mim se eu não estiver lá? Não é? Se eu estou em casa porque fui dormir e ligam-me, olha, sua filha partiu. Qual era o impacto que isso vai ter em mim? Mas acredito que Deus e a Nono teve uma escolha ali, porque ela, quando nós regressamos, é-lhe dado por um dos maiores especialistas a nível mundial, que foi e é o professor Gentil Martins, que diz, olha, 30 dias. E ela partiu em 4 horas. E felizmente eu estava lá, felizmente pude-me despedir dela, mas acima de tudo pude-lhe agradecer. Agradecer pela vida dela, agradecer pelos 5 anos que ela partilhou comigo e agradecer pelo legado que ela me deixou. Então hoje eu sei que em tudo aquilo que eu estou, em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu sou, eu sei que ela está lá. Às vezes é ela que me guia, às vezes que é ela que me empurra, às vezes é ela que ri comigo, às vezes é ela que chora comigo, às vezes é ela que me aplaude e às vezes é ela que ralha comigo também. Sabes que eu tenho. Estava aqui a fazer um esforço, não consigo. Sabes que essa é uma história que me toca imenso e acredito que toca muita gente, mas a mim particularmente toca muito da forma como tu, não o demasiado evidente, que obviamente que é aqui a partida, o regresso a casa,
ao nosso criador da nossa querida Nono, mas a forma como tu conseguiste lidar com tudo isto. E os bastidores do sucesso é um bocadinho isso, é as pessoas olharem para ti e dizerem o melhor, o meu Jorge, como eu ouço muitas vezes, e o Jorge mudou a minha vida, e o Jorge isto e o Jorge aquilo, e as pessoas veem-te como um ídolo, e eu também te vejo assim, mas para chegares onde estás hoje e que só estás a começar, as pessoas, e é isso que marca aqui este podcast, as pessoas têm que perceber o que é também aqui este teu trajeto entre o teu nascimento e onde tu estás hoje, não é? E depois quando partires. E essa é uma história muito forte, porque, e para acabarmos aqui, eu quero deixar isto em cima da mesa, que é, seria tão mais fácil tu teres desistido, porque as pessoas até, hoje as pessoas que te criticam, porque eu sei que há pessoas que te criticam, aceitariam até melhor se tu fosses desculpa a expressão, um bêbado, um drogado, ou alguém que fizesse, ou que andasses a roubar, então claro, então a filha morreu, não é? Tu disseste-me isso uma vez numa live. Mas já não é assim tão bem visto quando tu decides melhorar enquanto ser humano, enquanto pai, porque continuas a sê-lo, enquanto marido, e em busca incessante de seres feliz, como tu há bocado falavas sobre isto, não é? É sempre mais difícil as pessoas de aceitarem isto, do que não faz aqui muito sentido. Mas pronto, eu queria deixar aqui esta ressalva de dizer que tenho uma profunda admiração por ti, porque porque acho que é uma coisa que só se vive assim, que é eu quero ser melhor independentemente daquilo que me está a acontecer ou daquilo que me aconteceu. Eu procuro ser melhor, eu quero ser feliz por mim, por ela e pela minha família e por todas as pessoas que me rodeiam, não é? Portanto, obrigado por isso e obrigado por essa tua história. E deixo-te aqui uma última pergunta, que é, se pudesses voltar atrás, ao Jorge com 20 anos, o que é que lhe irias agradecer? O que é que lhe irias dizer, ao fim e ao cabo, por hoje teres feito e por estares onde estás? Olha, iria-lhe agradecer pela autoestima que ele não tinha, iria-lhe agradecer pela autoconfiança que ele não tinha, iria-lhe agradecer pelo amor próprio que ele não tinha e que sem isso tudo, por ele ter a coragem da busca por tudo isso. E iria-lhe dizer, continua que vamos lá chegar e que vai valer a pena. Dizia-lhe isso. Uau! Jorge, obrigada mais uma vez, não tenho palavras, não consigo transcrever aqui aquilo que eu sinto cada vez que eu falo contigo, e não é por estarmos aqui, isto acontece cada vez que eu estou contigo, isto obrigado. É real. No fundo, obrigada por teres entrado na minha vida, não é? Porque entraste na minha vida através de um ecrã de um telemóvel, não é? A vida tem coisas muito engraçadas, não é? E que às vezes a gente precisa de reavaliar muitas vezes o nosso porquê, muitas vezes o que é que estamos a fazer, e tu tiveste tu fizeste esse turning point na minha vida, que haveremos um dia de falar sobre isso, quiçá, aqui no podcast. Bem, eu despeço-me. Obrigado a todos os que estão a assistir. Partilhem com os vossos amigos. Eu acredito que esta conversa de hoje, como muitas outras que vão acontecer, podem, às vezes, mudar literalmente o rumo daquilo que tu estás a fazer e para onde tu queres ir e onde queres chegar. E por isso, partilha com as pessoas. Acredito sinceramente e do fundo do coração que vai valer a pena, está bem? Acredita nisso. Obrigada. Jorge, obrigada.